Esta palavra é uma palavra bem conhecida de todos nós, que vai falar acerca da saída do povo de Deus, do povo de Israel, da terra do Egito. Mediante, irmãos, promessa que Deus fez para Abraão. Deus prometeu para Abraão que o povo dele ia ser peregrino em terra estranha por cerca de 400 anos. Aleluia! Depois o Senhor tiraria eles com a mão forte. Eu quero dizer uma coisa logo no início dessa palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o que Deus fez na vida daquele povo não foi por causa do povo, mas foi por causa do nome dele, aleluia. O que Deus tem para fazer na minha, na sua vida, não é por causa de você. Ele é bonzinho, ela é boazinha, ele merece, ela merece. Não, é porque ele é Deus. Aleluia, porque o povo até então, irmão, sequer estava crendo. O povo tinha virado escravo, alguns tinham pego os costumes egípcios, aleluia. Mas Deus lá atrás tinha feito uma promessa para Abraão, que depois de um tempo determinado, o povo ia ter que sair da terra do Egito, aleluia. E ao chegar este período de tempo em que Deus estava para cumprir a promessa, aleluia, então o que Deus vai fazer? Deus vai levantar Moisés. Só que para Deus levantar Moisés, como Deus ia tirar o povo da terra do Egito, aleluia, cerca de 80 anos antes, faltavam 80 anos, irmão, para Deus tirar o povo da terra do Egito. E nasce Moisés, aleluia. E quando Moisés nasce, o adversário, vendo que estava se aproximando o tempo, o que ele vai fazer? Ele vai querer matar o possível líder, a possível liderança que iria tirar Israel da terra do Egito. E ele manda matar as crianças, Faraó. Sabemos que a desculpa foi porque o diabo colocou na mente deles, olha, esse povo está multiplicando muito aqui na terra do Egito, temos que acabar com os homens todos, porque tem que acabar com esse exército. Israel está formando um exército, deixa só as mulheres, aleluia. Então mandaram matar os homens quando nasceram as crianças, aleluia. Agora ela vai, uma profecia, revelação agora, fresquinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo, aleluia, ele quer matar as crianças. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Daqui a 20, 30 anos você não sabe se vai estar aqui, mas as crianças vão ser os pastores, os pregadores do futuro. Aleluia. As crianças serão os ministros do Senhor Jesus do futuro. E ele quer acabar com as crianças antes dessa criança chegar lá no nível de profeta do Senhor. Porque ele sabe que um profeta bem preparado, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, vai causar um estrago no inferno. Uma criança instruída no caminho que deve andar na palavra do Senhor, ao crescer, aleluia, fará o estrago no inferno, será um ganhador de almas. Aleluia. Então, o diabo queria acabar com a construção na planta ainda, aleluia. As crianças são uma planta ainda, aleluia. E o diabo quer destruir a planta, mas não vai conseguir. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Você vai destruir seu filho, você vai destruir seu neto, você vai destruir, aleluia, sua família, você vai destruir as criancinhas, aleluia, porque das tais é o reino dos céus. Aleluia. Assim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O adversário tentou destruir o plano, mas Deus tinha um propósito, aleluia. E o que nós vemos? Que ele matou muitas crianças, aleluia. Mas a mãe de Moisés escondeu o menino por 6 meses, depois colocou no cestinho, aleluia. E Faraó tinha falado: mata todas as crianças que pertencem a Israel, os filhos de Israel, aleluia. E aí o que nós vamos ver aqui? Que aquela criança, em vez de Deus levar no rio para um lugarejo bem distante do palácio, Deus faz o cestinho chegar dentro do palácio de Faraó, aleluia. É Deus falando: olha aqui, Satanás, tu pode até tocar em outros, mas desse aí não, aleluia. Esse aí eu tenho um projeto. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus tinha um plano. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem um plano. Sabe por que, aleluia, alguma pessoa da tua família vai estar aqui? Porque Deus tem um plano, aleluia. Os planos do Senhor não poderão se frustrar. Aleluia, você e sua casa servirão ao Senhor. Aleluia, você e sua casa vai servir a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que declarar como fez Josué. O povo estava se desviando e Josué vai dizer: não, se você quiser, cada qual vai para o seu Deus. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Josué vai falar isso quando já tinha entrado na terra prometida. Por quê? Enquanto estava na guerra, na luta,
Estava todo mundo lutando, guerreando para entrar. Quando entrou, Josué podia falar: agora deixa eu descansar aqui, estou na minha terra, botar uma redezinha, esquece esse negócio de Deus. Mas Josué falou assim: ó, vocês estão na terra de vocês, está tudo muito bem com vocês, terra de fartura, estão tudo na abundância. Se quiser, cada um pode ir para o seu Deus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes na luta o crente é fiel. Por quê? Porque na luta ele não tem para onde correr, só sabe chorar, clamar, pedir, implorar, ir para um monte, jejuar, buscar. Ele não tem para onde correr. Aleluia. Mas e quando Deus dá um refrigério, pensou, maravilha, agora deixa eu curtir a vida. Nada disso. Toma a tua posição. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Toma a tua posição com Deus. Aleluia. E assim Moisés, né, vai ser escondido no nariz de Faraó, debaixo do nariz, vai ser sustentado. Ainda pagou salário. Olha só, irmão. Olha só, irmão. O diabo queria matar e Deus está falando assim: em vez de tu matar, tu vai pagar salário. Quem te paga não é porque te ama, te odeia. Aleluia. Quem te paga te odeia. Aleluia. Se pudesse te matar, mas tem que pagar porque Deus é Deus. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus, aleluia, pai. Aleluia. Lembra antigamente, você não vai pegar isso, mas tinha uns caras que faziam as tatuagens e escreviam assim: amor só de mãe, principalmente presidiário. Aleluia. O pessoal do mundo acredita que o amor é só de mãe. Aleluia. Você vai acreditar que o amor é só do pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem te ajuda muitas vezes não é porque te ama, não. Não é porque você é boa, que você é bom, que você gosta. Aleluia. Se pudesse te instruir, paga porque tem um Deus que está mandando nele. Aleluia. E Faraó não fez, não é porque Deus falou assim: olha aqui, Faraó, bendito rei do Egito, pagai a mãe de Moisés. Não. É porque Deus controlava ele como se fosse um boi que bota um anel no nariz, e ele pode ser bravo, pode ser forte, mas com aquele anel, Deus, a pessoa, pode ser até uma criança, vai pegar aquele anel no nariz e vai puxar o touro bravo. Aleluia. Por quê? Porque perde as forças. Diante de um Deus poderoso, Satanás tem que obedecer e rastejar. Aleluia. Então o Faraó, ele vai lá e sustenta, e Moisés cresce na ciência, nas letras dos egípcios, e possivelmente poderia ter um cargo, né, de primeiro escalão, né, e se Faraó não tivesse algum filho diretamente falando da carne, morresse algum filho em batalha, Moisés também estava na escala de possível sucessão, né, do reinado de Faraó. Aleluia. Mas o texto em Hebreus diz que Faraó não temeu a ira do rei, mas deixou o Egito, aleluia, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia. Preferindo sofrer com o povo no deserto do que ter as riquezas do Egito. Aleluia. Você pode se comparar com Moisés, não precisa me responder. Ou você ama mais as riquezas do Egito do que sofrer com Cristo. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Que o crente, como Moisés, agora eu vou falar para quem tem chamado de liderança. Quem tem chamado para liderança, ele tem que amar mais sofrer do que amar os prazeres. Aleluia. Moisés preferiu sofrer do que amar os prazeres. Aleluia. Quando eu fui ordenado pastor, o pessoal tudo parabéns. Eu falei, sempre que ele pensa, por que esse pessoal está me dando parabéns? Se ministério é sofrer. Aleluia. Ministério é sofrer, irmão. Aleluia. Eu quero ser no ministério. Está preparado para sofrer? Aleluia, né? Vai sofrer. Aleluia. Não é um morango, né? Como dizem por aí. Aleluia. É sofrimento, é lágrima, é choro, é jejum, é renúncia. Aleluia, né? Então, irmãos, Moisés agora vai passar pela escola de Deus. Ele passa 40 anos aprendendo a ciência e a letra que era necessário aprender, a letra do mundo. Por quê? Porque mais na frente ele vai ter que escrever. Ele vai escrever Gênesis, vai escrever Êxodo, vai escrever Número, Deuteronômio, e o povo, a maioria, nem sabia o que era escrita nessa época. Mas Moisés vai ter que saber, vai escrever o livro de Jó. Então Moisés, ele passou 40 anos no deserto, na casa de Faraó. Com 40 anos ele pensou: agora chegou a hora de eu libertar o povo. Vou sair lá para fora, vou ver o povo sendo oprimido, vou sair libertando todo mundo. Porque ele já sabia da promessa que Deus tinha. Estevão vai dizer, né, que Moisés sabia, mas o povo não recebeu, não creu nele. Aleluia. Então Moisés vê, né, um egípcio batendo, agredindo o israelita. Falou: opa, sou o libertador. Larga ele. E matou o egípcio. Aleluia. Escondeu na areia.
No dia seguinte, falou, vou libertar mais alguém hoje. E tá 2 israelitas brigando, falou assim, pessoal, é o seguinte, sou libertador, dá para vocês pararem com essa briga, eu quero fazer a paz entre vocês. Ele falou, ei, você vai querer matar a gente como matou aquele outro? Aleluia. O teu pecado, às vezes, esconder para baixo do tapete que o diabo está vendo, aleluia. E a qualquer momento ele pode te acusar. Glória a Deus. Acusaram Moisés com esta palavra ele vai fugir. Ou seja, ele não estava pronto ainda. Ele vai passar agora mais 40 anos, né? Conheceu um homem chamado Jetro, casou com a filha dele e vai apacentar o rebanho de Jetro no meio daquele... Imagina, irmão, apacentar aqui é mole. Você olha para um lado e vê mata verde, você olha para o outro e vê mata verde. Você vai levar os animais, né, para comer capim, glória a Deus, aleluia. Você vai lá no monte onde eu ia, onde eu vou também provavelmente outro dia, que é em Nova Iguaçu. Você olha para um lugar de grama verde que não tem mais fim na montanha, dá para levar, tem gado, né, tem bicho lá pastando. Agora vai levar o gado para ser apacentado onde só tem pedra, não tem areia, não tem grama, não tem água. Ele sofreu ali 40 anos até que Deus vai aparecer para ele na sarça, né, e vai fazer o seu chamado para o fogo, aleluia. Então Moisés, agora depois, quando já está com 80 anos, Moisés vai começar o seu ministério com 80 anos. Dá para você entender que não precisa de pressa, aleluia. Não se apresse, irmão, aleluia. É melhor você se preparar, estar preparado, do que você chegar com muitos aí que estão indo lá para frente sem estar preparado, né? Não fala coisa com coisa, não tem preparo dentro da palavra, não tem consagração com Deus, e na primeira luta desiste, aleluia. Moisés passou por um preparo de 40 anos, e agora de uma hora para outra, se no estalo de dedo, Deus vai fazer tudo mudar na vida dele, aleluia. No estalo de dedo, Deus faz tudo mudar na minha glória a Deus, aleluia. Como João Batista se preparou 30 anos para o ministério de 6 meses, Jesus se prepara 30 anos para o ministério de 3 anos. Tem gente que quer se preparar 6 meses para o ministério de 30 anos, aleluia. É melhor você estar preparado, calçado por aquilo que vai vir. E se Deus te pega, eu estou pronto. Se Deus te pegar agora e lançar você lá na Coreia do Norte, onde o crente morre por cada palavra, vou lançar você, porque Ele pode te enviar, aleluia. Hoje nós estamos aqui no Brasil, mas Ele pode nos enviar para um país em que há perseguição religiosa, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Moisés agora vai ser enviado, aleluia. E quando ele é enviado, você conhece todas aquelas passagens, irmão, das pragas, o que aconteceu. E vamos terminar aqui para a Santa Ceia, passar para o texto que foi lido, aleluia. Deus vai enviar as pragas, né? Nós vamos ver os magos de Faraó fazendo alta magia, né? Imitando algumas das pragas. Imitou a primeira praga quando Moisés fez a água virar sangue. O Faraó falou assim, mas isso aí meus magos fazem. Os magos transformaram a água em sangue, entre aspas, fizeram algum truque, pode ter colocado um quissuco da época, né? Fez o truque. Depois Moisés fez sair rãs, né, do rio Nilo, aleluia, viu a praga das rãs. E aí o Faraó falou assim, meus magos fazem também aí. E foram lá e fizeram algum truque, conseguiram atrair as rãs, talvez botaram algum elemento que chamasse, né, as rãs, alguma coisa para tirar ali uma isca, enfim, fizeram mais um truque, aleluia. Ou até mesmo pelo mover de Satanás, né, porque Satanás também faz falsos milagres, aleluia. Por fim, o terceiro milagre, Deus fez Moisés pegar poeira e transformar em piolhos, aleluia. E aí o Faraó falou, isso aí meus magos também fazem, aleluia. Falou, vai lá magos, fazem aí. E aos magos, isso nós não podemos, aleluia. Sabe o que Deus revela nessa palavra? Que o milagre quando vem de Deus, que o piolho, embora seja pequenininho, é uma vida. O diabo não consegue fazer vida nenhuma, nem que seja pequenininho, aleluia. Nada que traz vida ele consegue fazer, nada que tem vida ele consegue fazer, aleluia. Ele consegue imitar coisas que não têm vida. Ou seja, os milagres de Satanás são falsos e sem vida, aleluia. De Cristo tem vida até nas mínimas coisas, nas pequenas coisas traz vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Moisés, então agora entrou aqui no texto que nós lemos, quando Moisés, aleluia, então chega o momento de tirar o povo, Deus mata, né, os filhos de Faraó, os primogênitos, e Moisés tira o povo. E Satanás mesmo, né? O Faraó falou, leva o povo. E quando Moisés traz o povo, não tinha nem passado muito tempo, chegou diante da areia, aleluia, diante do mar, aleluia, veio a primeira provação, e o povo vai começar a murmurar, e vai dizer assim, Moisés tirou a gente daqui para morrer, aleluia, tirou, podia deixar a gente morrer lá, aleluia. Assim que Deus já tinha feito 10
tinha mandado 10 pragas, o povo tinha visto, estava cumprindo a palavra, foi falado nesta noite mais cedo, mas agora o povo não está crendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que vai acontecer aqui? Moisés então vai falar para o povo, aleluia, estai quietos, não temas, vede o livramento. Quantas vezes essa palavra já foi falada aqui nesta igreja? Aleluia. Quantas vezes você já leu esta palavra? Aleluia. Que Deus está querendo ensinar, irmão, cada um de nós a viver pela fé. Aleluia. A crer no que realmente é a fé. Aleluia. Porque Moisés era diferenciado. Por que diferenciado? Porque o povo só via o mar e só via Faraó. E Moisés está vendo o livramento. Ou seja, Moisés está vendo o que ninguém vê. Você é como os outros também? Ou você é como Moisés, que vê o que ninguém vê? Aleluia. Sempre Moisés está vendo uma saída. Aleluia. O crente que é como Moisés, que tem fé, ele é assim. Ele está vendo uma saída. Aleluia. Ele está vendo um livramento. Ele sabe que vai acontecer alguma coisa. Ele não sabe como, não vê possibilidade, mas ele sabe que Deus vai fazer. Aleluia. Ele entende como Jó. Eu estou assim, mas o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está ali, ó vida, ó azar, olha a minha situação, ninguém tem pena de mim, ninguém está me vendo na situação, coitadinho de mim. Crente não é coitadinho em lugar nenhum. Aleluia. Crente nem conta a prova para ninguém. Aleluia. Crente nem conta a luta para ninguém. Crente só fala com Deus em oração. Aleluia. Glória a Deus. E ainda profetiza, né, irmãos? Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode estar, eu sei que aqui ninguém está passando fome, mas você pode estar na prova que for. Aleluia. Você tem que andar na rua como se estivesse já comendo do melhor. Aleluia. Isso é fé. Aleluia. Isso é crer, né, irmão? A porta pode estar fechada, mas o crente que tem fé, ele já está vendo uma porta aberta. Aleluia. Porque é muito fácil, né, o crente, ele fazer o culto de ações de graça para agradecer uma vitória. O que é bom agradar os olhos de Deus, você agradecer pelas bênçãos. Aleluia. Mas o crente que tem fé, ele já agradece antes de receber. Aleluia. Ele já faz, ele já prepara, ele já agradece, ele já, louvado seja o nome do Senhor, projeta, porque ele crê que Deus já deu a vitória. Glória a Deus. Então Moisés vai falar para os israelitas, não temas, estai quietos, vede o livramento. Tem livramento para você e para a sua família. Você pode dizer aleluia? Tem livramento, aleluia, aqui nesta noite. Tem livramento, aleluia. Tem livramento na tua casa, tem livramento na tua família, tem livramento nas tuas finanças, tem livramento na vida de alguém que você está orando. Tem livramento, aleluia. Estai quietos e vede o livramento. Essa é a palavra de Deus através de Moisés, para o povo. Aleluia. E o povo ainda estava ali meio que incrédulo, e Moisés foi clamar a Deus, e Deus falou, por que você está clamando? Fala para o povo marchar. Já foi falado aqui várias vezes que Deus viu o povo como um exército, mas Deus está falando, manda o povo sair entrando dentro da água. Aleluia. Quando o povo começa a botar o pé, Moisés fala, então vamos embora, vem, vamos marchar. E quando o povo coloca o pé, Moisés coloca o cajado e o mar se abre. Aleluia. Quando é que eu creio que o mar está abrindo? Quando eu coloco o pé. Aleluia. Se nós esperarmos Deus fazer para poder depois ver o acontecido, isso não é fé mais. Aleluia. Então nós aqui estamos pela fé, crendo, aleluia, que o Senhor já fez. O mar já está aberto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória já veio. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Moisés falasse assim, olha o livramento, e o povo dissesse, mas Moisés não estão vendo nada. Talvez vai ter alguém assim perto de você. Mas cadê? Não estou vendo nada, não aconteceu nada. Esquece o povo, nem todo mundo é um Moisés. Aleluia. Nem todo mundo é um Moisés, muitos são israelitas. Aleluia, Nem todo mundo é um Abraão, nem todo mundo é uma Sara. Aleluia. Muitos estão mais para Esaú, que vendeu o primogenitura por um prato de lentilha. Aleluia. Nem todos vão ver como você vê, irmão. Aleluia. E por causa disso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você vai ser uma pessoa que até mesmo a pessoa pensar, como é que pode? Ele é uma pessoa santa. Ele é uma pessoa que é um sobrenatural. Não, irmãos. Basta você crer na palavra. Aleluia. Quando você crê naquilo que Deus diz, você está crendo naquilo que Deus diz, não é aquilo que você diz. Então, firmado nesta palavra,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo entrou no mar, e quando o povo colocar o pé, e fé é isso, primeiro você bota o pé, depois Deus bota o chão. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou vendo, mas bota o pé na água primeiro, depois você vai ver que a água está dura embaixo do pé, e aí você vai andar nas águas. Aleluia. Muito fácil, irmão, profetizar para alguém, né? Que às vezes é um sapatão, às vezes é um homossexual, às vezes é um cachaceiro, um cracudo, e falar para ele assim, e veio na igreja Eterna Graça e falou assim, eu sempre acreditava que você ia se converter, eu tive até um sonho com você, a famosa pós-profecia. Agora, a fé é você olhar para a pessoa e falar assim, eu creio que você ainda vai dar muito glória. Eu creio que você ainda vai ser um pregador da palavra. Eu creio que você é uma mulher de oração. Eu creio que você ainda vai entregar os dons espirituais da igreja, né? Vai profetizar, aleluia. Eu creio que vai ser cheio da glória. Isso é profetizar no meio do vale de ossos secos, aleluia. Isso é você declarar, aleluia, né? Isso é você declarar sobre uma alma faminta. Ossos secos, irmão. Ossos secos. O que esperar de osso seco? Nenhuma reação. Mas a reação não está no osso, está no profeta. Aleluia. Os ossos não fizeram por onde falar alguma coisa, irmãos. Quem fala é o profeta. Aleluia. O osso seco só recebe. Então você está na posição de profeta, de profetiza ou dos ossos secos. Ossos secos só recebe, só recebe, só recebe. O profeta só profetiza, 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 profetiza. Glória a Deus. Aleluia. Assim nesta noite, irmão, vamos estar de pé e passar para a Santa Ceia. Eu não sei como você entrou, mas uma coisa eu quero dizer nesta noite, aleluia. Tem porta abrindo no meio do mar. Glória a Deus, eu creio. O mar é o mundo, aleluia. E a porta já está aberta para você, aleluia. Eita glória, a porta já está aberta. Tá? Vou fazer agora igual o José. Lembra-te de mim quando você estiver lá na bênção. Claro que não lembraram, né? José falou assim, lembra-te de mim que você estiver lá. Esqueceram José, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.